Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos iniciando mais um programa Examinando os Profetas. O estudo semanal que a gente tem aí sobre a Haftará, da porção que a gente vai estudar. Eu não vou fazer a porção Vezot e Havrahá, vou deixar ela para quando a gente faz sempre com antecedência aí a porção, né, um domingo antes da porção que a gente vai estudar ao decorrer da semana. Faremos a porção Bereshit, a gente vai... No próximo domingo a gente já faz outra. Eu vou ver se eu vou fazer a sequência de novo, refazer as sequências de estudo das porções, ou se eu vou deixar, completar pelo menos um ciclo completo aí de porção da Haftará, para que a gente possa estudar junto ao decorrer do ano. E no final desse ano aí letivo, né, de estudos da Torá, nós vamos fazer a porção Vezot e Havrahá, a Haftará dela, tá ok? Então... apertem os cintos aí, vamos estudar, abram suas escrituras, bem como o coração de vocês, para que a gente possa estudar aí, se preparar para a porção Bereshit, que já vai se iniciar agora no próximo Shabat, né? A gente, antes disso, vamos ter aí a Simchat Torá, né? Estamos aí em plena funcionalidade aí da Festa das Cabanas, estamos em plenitude aí, estávamos agora ali embaixo, eu e meu irmão Hinaldo, que está aqui comigo, a gente estava ali celebrando com o Eterno, e vamos encerrar essa festividade ainda, fazendo a porção assim, Vezot e Havrahá, quem vai trazer sou eu também. E, posteriormente, a gente já vai no próximo Shabat estudar a porção Bereshit. E o estudo da Haftará é muito importante, meus irmãos, que a gente caia para dentro mesmo, estudando também a Haftará, para que a gente possa relacionar os textos, não só dos profetas, bem como dos escritos nazarenos. Porque aí a gente vai observar que uma coisa liga a outra, que não existe nada desconexo na escritura. Porque a Torá sempre fala das coisas concernentes ao que viria no futuro, e o que veio no futuro, que justamente nós temos aí os escritos nazarenos, sempre estão linkando para o passado. Tanto que, para quem aí é mais antigo, né, quando eu passei pouco tempo na religião, muito pouco, 15 dias para ser mais exato, quase nada, tem gente que é 15 anos, né? Logo quando eu comecei, mandaram fazer isso. Estudar a partir do livro de Yohanan, o livro de João. E por incrível que pareça, quando você começa a ler o livro de Yohanan, qual é a primeira palavra que aparece escrita? No princípio. Ou seja, o Eterno, na sua sabedoria, já sabia que o povo ia começar a ler do livro de Yohanan, não é nem do livro de Matitiah, de Mateus, mas fala-se muito do amor, né, que está contido no evangelho de Yohanan. E você vê que lá o Eterno, já sabendo disso, já manda Yohanan escrever no princípio, ou seja, volte para o começo. E assim nós vamos hoje iniciar esse estudo aí maravilhoso dessa porção belíssima que fala justamente da criação do universo, da criação do mundo. E tá aí o nosso tema, né? Haftará Bereshit, no princípio. Literalmente, só um minutinho, meus irmãos. Tem um errinho aqui. Corrigir logo. Só um minutinho. Pronto, corrigido. Tava um erro aqui de português. A gente começar a porção já errada aí com o erro de português fica difícil, né, meu irmão? Então, Bereshit, no princípio, a palavra que gerou vida. Então, literalmente, a gente observa que a partir do falar do Eterno, das suas instruções, a partir do momento que ele começou a criar, essa palavra dele gerou vida ao universo. Vida, ela ganhou vida através de atos físicos. Ou seja, a palavra do Eterno se tornou em algo físico. E eu olhei essa ilustração, essa foto aqui, rapaz, essa pintura, né? E achei uma coisa assim fenomenal. Eu acho, não sei, posso estar enganado, mas eu creio que na eternidade será tudo assim, né? Não haverá ervas daninhas, não haverá o mato, né, com espinho, com todo tipo de coisa ruim que isso pode trazer, e tudo será um jardim regado, né, oriundo da fonte eterna do nosso Criador. Então, o primeiro ponto que a gente pode observar nessa porção, que vocês vão acompanhar, é que o seguinte, que literalmente o Eterno gasta 1,5 capítulo para falar de toda a criação, de tudo que existe. A obra mais perfeita que existe em todos os tempos. Tudo aquilo que você imaginar que você está vendo hoje, o Eterno pega em sua escritura e coloca apenas 1,5 capítulo.
quase 2 capítulos aí, falando sobre isso. Agora, se a gente observar, o Eterno também coloca, às vezes, 3 capítulos, 2 capítulos falando sobre genealogia, mais de 20 capítulos falando sobre os itens do Mishkan, do tabernáculo. Fala vários capítulos aí sobre histórias, né? De preparação, por exemplo, a história de Yosef. São vários capítulos ali falando sobre esse patriarca. Porém, sobre a criação do universo, a obra mais perfeita que alguém poderia criar, o Eterno resume em 1 capítulo e meio. E a gente está aprendendo nessa porção, nesse estudo, né, de Sukkot, aprendendo a humildade. E dentro da humildade está contida justamente isso. Você não se gabar de algo que você faça. Você tem que deixar que as pessoas elogiem a sua obra. E não você ficar se gabando ou escrevendo sobre aquilo que você criou. Então o Eterno, ele se detém a passar o resto da escritura quase que totalmente focado na história de uma família do povo de Israel, que a escritura fala que é a herança do Eterno. Está lá em Devarim, capítulo 32, versículo 9. Então o Eterno, na sua humildade, quando ele aparece para Moshe, ele não escolhe uma árvore bonita, vistosa. Ele escolhe um arbusto, né? Cheio de espinhos. Quando ele vai falar, ele não fala para o profeta, ele não fala para o profeta num cavalo egípcio. Ele fala na boca de uma jumenta. Então, ele manda a jumenta falar, né? Não é que ele fala através da boca da jumenta, né? Ele manda a jumenta falar. Então, o Eterno utiliza as coisas mais simples e escolheu o povo mais fraco dentre todas as nações para, desse povo, ele tirar aqueles que seriam a sua herança. Então, o Eterno, ele dá esse exemplo de humildade para o ser humano, que é dado desde o princípio. No início, ele já começa assim, porque na obra mais perfeita, ele se detém em poucos detalhes. E observe direitinho. O Eterno não diz, e essa obra foi maravilhosa, esplendorosa, deslumbrante. Ele diz, e viu o Eterno que foi bom. Ele não usa um termo assim, de grandiosidade, um termo de uma conotação de como é que eu posso dizer? Que maximize aquilo que ele fez. Não, ele diz, e viu o Eterno que foi bom. Agora imagine se fosse um ser humano que tivesse criado algo parecido. O ser humano cria um carro, diz que é espetacular, a coisa mais moderna do mundo, né? Cria uma bicicleta, diz essa daqui é a coisa mais fantástica, tudo que você já viu. A propaganda, né? Diz, você nunca mais vai ver algo tão perfeito quanto tal coisa. Imagine. E o Eterno cria as maravilhas que criou e ele descreve isso em 2 capítulos, como se não fosse nada. Não fosse algo vil. Se fosse o ser humano que fizesse o que o Eterno fez, você acha que ele daria espaço para falar sobre a vida de Abraham no seu livro mais sagrado? Você acha que na sua, como é que eu posso dizer, que faz a... quando você está fazendo um relato da vida de alguém, né? Eu esqueci o nome agora, fugiu da mente. Biografia, né? Na sua biografia, você colocaria a história de alguém que viveu numa terra distante, tinha 75 anos de idade, de lá ele foi chamado. Você ia ficar falando a vida toda, meu amigo. Olha, quando eu criei a maçã, ela foi assim, eu achei tão bonito, os lagos, o peixe. Quando eu criei o passarinho com várias cores de asa, eu fiz isso e aquilo. O ser humano é disso. Ele quer demonstrar as coisas que ele faz e ficar apontando para que todo mundo veja. Que o foco esteja para si. O Eterno não. O Eterno, ele é generoso, ele é misericordioso. Então, o foco principal do Eterno, vocês podem observar nesse livro aí de Bereshit, será o finalzinho lá, já, que é quando ele cria o ser humano. Tanto é que ele volta no tempo ali, no capítulo 2, começa a falar de novo, no meio da criação ali, falar de novo sobre o ser humano. Ele dedica mais ainda um tempo, que o ser humano se encaixa aí nesse período de criação, só para falar da temática do ser humano. E a partir disso ele começa a história dessa família, a família do povo de Israel, né? Desde o início, desde Adão e Havá, de abençoar a memória, até os fins dos tempos, quando ele enviou aí e enviará o nosso mestre para nos levar até o descanso e literalmente para o paraíso, né? Essa terra restaurada
que o nosso mestre nos levará. Então, a gente entende justamente que a herança do Eterno é o povo de Israel, e a herança do Eterno não vai ser literalmente esse mundo, né, que jaz no maligno, que será destruído. E no início do livro a gente encontra uma coisa impressionante e impactante, né, que às vezes a gente fica sem imaginar direito o porquê o Eterno, primeiro ele cria os céus e a terra, antes de criar até mesmo a luz. A gente nem observa isso na maioria das vezes, né? E no livro de Bereshit, no capítulo 1, versículo 1, diz: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Ve haaretz haitá tohu ve bohu ve rosher al nei tehom ve ruach Elohim marachefet al pnei hamayim. E a terra era sem forma vazia, havia trevas sobre a face da profundeza, e o mover de Elohim pairou na superfície das águas. Então, o que é que o Eterno cria primeiro? Céus e terra. Ele não cria primeiro a luz, para depois da luz criar os céus e a terra. O Eterno, ele, na nossa lógica, ele como se ele invertesse as coisas. Então, quando ele cria os céus e a terra, ainda não existia a luz. Por quê? É muito difícil a gente cravar com certeza. Tem gente que crava, né? Eu vou dar mais uma especulação. Eu vou trazer mais uma visão. Aí, dentre as que vocês já têm aí, vocês podem dizer: mas meu irmão, isso aí que você está dizendo não tem nada a ver, meu irmão. Você está totalmente equivocado, meu querido. Você está falando aí, realmente não tem sentido. Mas possa ser que a minha visão esteja certa e a sua esteja errada. Ou possa ser que realmente você tenha razão. Coloque aí nos comentários a sua visão sobre o tema e a gente pode aprender juntos, né? Mas veja, quando o Eterno, no princípio, ele cria o mundo e nele ainda não existia luz, ou seja, já criou os céus e a terra e não havia luz, e observamos que o mundo atual, os céus e terra foram criados em meio à escuridão, ou seja, esse mundo que a gente está vivendo hoje, eles foram criados literalmente, céus e terra, em meio à escuridão. Lógico que depois o Eterno diz: olha, que apareça a parte seca da terra, tal, isso, aquilo, outro. Mas o que a Escritura está dizendo é que essa parte seca que aparece, ela já foi criada antes, na escuridão. Ela estava por debaixo da água, o Eterno só mandou ela subir. Enfim, vamos dar continuidade aí no pensamento. Então, não havia luz quando o Eterno falou aos céus e à terra, quando eles foram gerados. Então, a gente pode entender que os céus e terra, no qual vivemos ainda hoje, né, não foram criados para serem eternos, pois a luz é a instrução do Eterno, e logo podemos entender que o Eterno já criou os céus e terra de uma forma que precisariam ser retirados no futuro, pois os novos céus e terra seriam criados em meio à abundância da luz divina. Tanto que, no livro de Yeshayahu, capítulo 66, versículo 22, Isaías 66, 22, diz: porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer, ou seja, o Eterno vai refazer tudo, né? Vai fazer um novo céu e nova terra, estarão diante da minha face, diz Adonai, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, como se o Eterno renovasse ou regenerasse esse céu, mas quando isso acontecerá? No milênio ou na eternidade? Eu creio que seja na eternidade. Yeshua vai restaurando ali muita coisa da verdade, né? E haverá novos céus e nova terra quando não houver mais medo nem angústia no mundo, né? Porque após o milênio ainda fala-se de uma rebelião, né? Enfim, isso fica para outro tema. Porém, se a gente observar dessa forma, na eternidade, o livro de Apocalipse diz que não haverá mais escuridão, haverá só luz. E esses novos céus e nova terra serão gerados sem nenhuma escuridão, sem nenhuma treva. Porque quando a gente observa esse mundo aqui, atual, ele tem muitas imperfeições. Por exemplo, falhas geológicas, ele tem problemas com vulcões, terremotos, entre outras coisas. Coisas que estão
longe da observação do ser humano. E os novos céus e nova terra serão algo perfeito, sem nenhuma falha. Até o nome existe, né? Algumas falhas geológicas. Enfim, possa ser, como eu disse, que eu esteja errado, não tem problema nenhum. O Eterno pode me corrigir tranquilamente, ou os irmãos podem dar sua versão, mas eu consigo enxergar nesse texto que o Eterno já deixa aqui o sentido que a luz não foi criada literalmente, os céus e terra não foram criados, ainda não existia luz. Só então o Eterno disse, então Elohim disse, haja luz e houve luz. Então a partir dos céus e terra criado, houve a luz. Então a luz é que vai fazer o quê? Se você criou algo, você não está vendo onde você está pisando, na terra, por exemplo. Você pode cair, você pode tropeçar, não é isso? E a luz faz com que você enxergue justamente esses desníveis que a terra, que foi criada na escuridão, existe, né? Então, essa luz vai te dar o bom caminho. Existe um caminho a ser trilhado nessa luz, a partir da ótica dessa luz, que você pode seguir por ele com tranquilidade. E no versículo 4 diz, Elohim viu que a luz era boa, e Elohim separou a luz das trevas. Então existe muito também o conceito de dualidade, né? As pessoas têm isso nas mais variadas religiões, mas a dualidade, e qualquer assunto que você imaginar que o ocultismo, o paganismo utiliza, na maioria das vezes ele tem origem a partir dos relatos da Escritura. E não o contrário. A Escritura não foi criada a partir de mitos. Os mitos foram criados a partir da Escritura. Então, o Eterno sempre vai fazer a separação do bem e o mal, da luz e das trevas. E no final desse estudo vocês vão ver algo muito interessante. Que essa luz que permeia até os dias de hoje, não é a luz, a gente está aqui vendo agora a luz do sol ainda, né? Ainda tem aqui no Recife. A luz do sol. Porém, se a gente observar direitinho, o sol e a lua eles só foram criados no 4º dia. Mas o Eterno criou a luz desde o 1º dia. O sol e a lua é só para a marcação das datas festivas para o ser humano. Porque o Eterno, meu irmão, não precisou de sol e de lua para poder fazer com que houvesse luz. A luz emana dele. E não de qualquer supérfluo, qualquer outra coisa que a gente possa depositar a nossa confiança. Até os dias de hoje existem pessoas que se curvam perante os astros do céu, né? Os exércitos do céu, entre eles sol e lua. Quando a gente olha, deve olhar com admiração pela obra da criação, porque até hoje repercute a obra de criação do Eterno, como se o Eterno não quis ali ficar puxando a sardinha para o seu lado, mas ele fica gratificado quando o ser humano exalta ele através das obras da sua criação. Quando a gente para admirar um pôr do sol, admirar uma lua que está bonita, como ontem estava aqui. Essa festividade sempre cai em lua cheia. Quando a gente para admirar as estrelas que o Eterno criou e louva a ele pelas maravilhas da beleza da natureza que ele nos dá. Então é isso que o Eterno quer. Ele não trouxe essa exaltação por ele mesmo, mas ele espera que o ser humano dê a ele a devida honra, né? A devida glória. Como está lá no livro de Romanos, capítulo 1, se vocês lerem, né? Fala justamente sobre isso, né? Que o ser humano observa as coisas criadas pelo Eterno, mas quer render a honra e glória para a criação e não para o Criador, né? Eles subvertem a honra do Eterno, que ele, nesse capítulo de Yeshayahu, que é o tema da Haftará, ele diz, né? Eu não coloquei aqui no estudo, mas ele diz, quem for ler, né, vai observar que ele diz, eu não divido a minha honra com ninguém, a minha glória com ninguém. O Eterno não divide a glória da criação com ninguém. Apesar dele ter falado pouco sobre ela, mas ele não divide com ninguém essa glória. E se vocês observarem em vários textos, nos profetas, nos escritos, nos salmos, nos escritos nazarenos, tem lá Estevão, por exemplo, quando ele está citando, ele conta como é que foi o início, como foi criado, a história do povo de Israel. Sempre a gente, quando for falar com o Eterno, a gente deve iniciar exaltando ele, a sua grandeza, pelas obras que ele fez, por tudo que ele criou e gerou a partir do seu falar, né? E no livro de Yeshayahu, capítulo 42, versículo 5, que é o tema da Haftará, vai até o capítulo 43, né? Versículo 5 também, versículo 7. Eu não lembro, eu não coloquei aqui na descrição. Faz tempo que eu não faço estudo de Haftará. Estou enferrujado, peço perdão aos irmãos aí, né? Deixa eu ver se está na tela aqui.
Tá sim. Então, livro de Yeshayahu, capítulo 42, versículo 5 diz: Assim diz Elohim Adonai, que criou os céus e os espalhou, que estendeu a terra e tudo que cresce nela, que dá fôlego às pessoas existentes nela e mover o seu ruach, né, aos que andam sobre ela. Agora, observe direitinho, né? Aqui o profeta já começa exaltando a grandeza do Eterno e mostrando todas as maravilhas que ele fez. Então, um ponto principal que a gente tem que entender é: o Eterno entrega o seu mover a essas pessoas com uma finalidade, com um objetivo, com o ser humano ele não foi criado para ficar, literalmente, meus irmãos, parado no tempo, não. Ele foi criado com objetivos. E um desses objetivos é justamente ser o portador da luz que vai destruir as trevas. Que é o que a gente vai ver no versículo 6. Olha o que o texto do versículo 6 diz. Ani Adonai, eu sou o Eterno, que ratiha be-tzedek ve-ahazek ba-yadeha ve-atsaha ve-etneha li briti am leor goim. Eu, Adonai, o chamei com justiça e segurei pela iade, pela sua mão, e modelei e o fiz de você uma aliança para o povo, para ser luz dos estrangeiros. Então, veja bem, se a gente pegar do pressuposto que no início, quando o Eterno criou a terra e os céus, não existia luz, e a partir disso ele falou e a luz foi gerada e espantou, espalhou, né? Tirou a luz, é justamente as trevas, é a ausência de luz. O sol escurecer aqui, acabou-se a luz, vem as trevas, ela já existe. Agora, o que é que está mantendo as trevas afastadas? A luz. Então, aqui o Eterno está estabelecendo que os estrangeiros, as nações, elas são o quê? Trevas. E o povo de Israel, ele é a luz no meio dessas trevas. Ele vai clarear essas trevas. E foi o que eu estava estudando com os irmãos aqui na festa de Sukkot. A gente estava lendo ali o livro de Lucas, a parábola, né, do joio do trigo, conhecida como joio do trigo, que foi semeada. Na realidade foram, como é que se diz? A gente estudou junto também no Shabat. Foi semeada ervas daninhas, né? Que muitos dizem que é joio, mas não tem o texto ali dizendo que é joio. Então, se a gente, meus irmãos, deixar as ervas daninhas crescer à nossa volta, ela vai sufocar o bom fruto e ela vai morrer. Até como na parábola também do semeador, né? Que saiu para semear. E o terceiro item é o quê? Um fruto que não deu seu fruto devido porque foi sufocado pelos espinhos. Então, quando você é luz, mas você começa a não estudar as escrituras, não guardar os ensinamentos da Torá, as trevas vão prevalecer diante de você. Porque o que alimenta, o que era que representava a luz, vamos lá. O que representa a menorá, o candelabro? A menorá, literalmente, é uma representação daquilo que a gente tem que ter. A menorá é o ser humano, é o povo de Israel, né? É descrito lá no profeta Zacarias que essas duas menorá é o povo de Israel, né? As duas casas estão aí perdidas. Uma perdida e a outra já voltou, né? Porém, dentro da menorá, o conteúdo que fazia com que ela ficasse acesa era o azeite, que representa a fé, a confiança, a fidelidade ao Eterno. E a luz é o que as pessoas veem, a prática da Torá. Então, não adianta você ser um candelabro vazio, sem azeite. Você não vai dar luz, porque não vai ter como acender. Bem como não adianta você estar cheio de azeite, que é a confiança, a fé, mas não está aceso ali. É necessário ser um candelabro cheio do óleo, do azeite que representa a fé, e aceso para que as pessoas vejam que é a sua prática da Torá. Então, o Eterno diz: o chamei com justiça, segurei pela mão, o modelei e fiz de você uma aliança para o povo, para ser luz, a luz dos estrangeiros. Então, essa or aqui,
a luz, é cada ser humano que pratica a Torá dentre as nações, as suas instruções, a fim de que possa abrir os olhos dos cegos, libertar os prisioneiros do confinamento e os que vivem em trevas do calabouço. Agora veja que maravilha, meus irmãos, que coisa interessante. Se a gente pegar esse mesmo texto e a gente começar a transportar para os escritos nazarenos, e vocês abrirem aí Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5. E eu vou ler aqui para vocês, eu coloquei escrito aqui. Diz o seguinte, ó: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e atos de desobediência. Desobediência ao quê? A Torá. Paulo está falando para Shaul, para os estrangeiros. E esse texto está falando de quê? Ser luz para os estrangeiros. Então vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. O que é pecado? Transgressão à Torá. E atos de desobediência. Versículo 2. Andavam de acordo com o Olam Hazé, ou seja, com o mundo atual. Com este mundo que nós vivemos. Que foi criado em quê? Nas trevas, não é isso, meu irmão? Ele foi criado nas trevas. E obedeciam o líder dos poderes do ar, ou seja, o inimigo, né? Que ainda atua entre os desobedientes. Ou seja, quando você é desobediente à Torá, à luz, à instrução do Eterno, você está servindo a quem? Ao Eterno ou ao inimigo? Ao inimigo. Na verdade, todos nós vivíamos desse jeito. Até Shaul, que era judeu, praticava a Torá, mas de que forma? De uma forma legalista, ele se coloca no meio também. Ele diz, eu também vivia desse jeito. Porque a partir do momento que eu não seguia a Torá na sua essência, eu também era transgressor. Aí ele continua, seguindo as paixões da velha natureza, obedecendo aos desejos da antiga natureza e dos pensamentos, em nossa condição natural, estávamos destinados à ira de Elohim, como todas as outras pessoas. Então, ser cego, ser prisioneiro, estar no confinamento, num calabouço, é você andar e estar vivendo num mundo longe das instruções do Eterno, sem estar obedecendo ao Eterno. Aí eu pulei aqui, ó, do versículo 7 para o versículo 14. Vocês vão ler tudo, né? Eu não tenho tempo de falar sobre tudo. Mantive a minha paz por um longo período. Mantive-me silente, ou seja, em silêncio. Contive-me. Agora gritei como uma mulher no parto, gritando e gemendo ofegante. Porque o Eterno se manteve em shalom, se manteve em paz. Se manteve calado, quieto, né? Passivo. Porque é como quando você vê o seu filho errando, meu irmão. O senhor já... Chega um momento que você diz, faça. Não é isso? Você vai e diz, não quer fazer isso? Eu já lhe disse 10 vezes. Quer fazer? Faça. Mas vai chegar um momento que você vai se irar. Você vai explodir. De ver a pessoa indo de mal a pior. É o que o Eterno fez. Chegou no momento que ele diz, vocês não estão querendo desobedecer tanto. Siga o seu caminho, faça. Mas chegou no momento que essas transgressões foram tão grandes que o Eterno foi lá e gritou. Foram justamente os exílios que o povo de Israel tiveram ao longo do tempo, né? Só que, se a gente observar direitinho, faz quanto tempo que o Eterno está calado? Mais de 2000 anos. Que ele não manda um profeta falar com ninguém. O Eterno age, literalmente ali, escondido, né? Ele vai lá e dá uma aparição aqui, outra ali, tudinho. Mas não tem aquele como existia antigamente, que surgia um profeta oriundo dele, que trazia a sua mensagem com retidão, com justiça, da forma correta, até Yeshua. Depois de Yeshua, meu irmão, só tiveram os emissários que reproduziam as palavras de Yeshua, que não deixam de ser profecia. Porque 90% do que os profetas falavam, das profecias dos profetas, desculpa a redundância, era o quê? Que o povo voltasse para a Torá. E os outros 10% eram as consequências que se o povo fosse desobediente ou obediente. Olha, mas se no futuro vocês obedecerem, vai acontecer tal e tal coisa, né? Se vocês continuarem desse jeito, vai vir um inimigo de longe, vai destruir vocês, vocês vão comer a carne da própria criança, tal. Por quê? Eram as consequências da desobediência. Então, tudo que os profetas falam, 100% é sobre a Torá. Ou porque o povo já transgrediu,
ou porque está transgredindo, ou porque transgredirá. Ou porque o povo obedeceu, porque estava obedecendo, ou porque obedecerá. Então, os profetas se atêm justamente à Torá. Então, o Eterno está há muito tempo calado, até que vai chegar um momento, né? Já faz 2000 anos que ele está segurando, e vai ser um grito como uma mulher no parto. Então, vai ser algo forte, né? E no versículo 15 diz: devastarei as montanhas e colinas, secarei toda a vegetação, transformarei os rios em regiões costeiras e secarei os lagos. E no versículo 16: conduzirei os cegos por ruas que não conhecem. Por ruas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei trevas em luz diante deles e endireitarei os caminhos tortuosos. Estas são as coisas que farei sem falhar. Agora vamos aqui ponto a ponto. Eu vou falar com vocês traçando uma linha aqui, ponto a ponto desse versículo 16, que eu acho muito interessante. Deixa eu só ver se aqui me ajuda, que eu tô com o mouse do notebook. E tá ali em cima. Rapaz, tá ruim, viu? Vamos lá. Apareceu aqui, tá aqui embaixo, pronto. Conduzirei os cegos, certo? Por ruas que não conhece. Deixa eu apagar aqui que tá ruim mesmo esse mouse. Sem mouse, rapaz. Eu com o mouse já não sou muito bom. E sem ele, aqui fica pior ainda. Mas eu vou tentar de novo. Eu vou segurar com a mão e passar a caneta com a outra. Vamos lá. Conduzirei os cegos por ruas que não conhece. Quem está sem Torá é considerado o quê? Sem instrução. É considerado um cego. Então, a luz, ela vai ser dispensada para essas pessoas, esses cegos, né? Literalmente, aos poucos. Ele vai levar essas pessoas, literalmente, pela mão. Vai pegar pela mão e vai conduzir. No início é assim. Quem está cego, ele não recebe uma luz de uma vez só. Ele vai receber pouco a pouco. Então vai pegar essas pessoas pelas mãos e começar. É quando você começa a sua caminhada nas instruções do Eterno. Lá no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, quando os apóstolos se decidiram ali como deveria ser a vida daquele estrangeiro que estava se achegando à fé, eles não passaram os mandamentos todos de uma vez, como os peruxinhos, os fariseus, estavam querendo que fosse, já que eles guardassem a Torá toda de uma vez só. Não. Eles começaram pegando ele pelas mãos e dando mandamento por mandamento. Porque assim, porque Moisés, é pregado a cada Shabat nas sinagogas. Ou seja, que cada sábado eles iriam aprender um pouquinho. Por ruas desconhecidas. Então, a Torá, centenas de vezes, e nesse estudo a gente vai ver, ela é conhecida como o caminho, a verdade e a vida. A Torá é o caminho, a verdade e a vida. Assim como Yeshua, a gente vai ver por que ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque Yeshua diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Coisa que só a Torá diz que é. A Torá diz que é o caminho, a Torá diz que é a verdade e a Torá diz que é a vida. Os profetas dizem que a Torá do Eterno é isso. O caminho, a verdade e a vida. Então, por ruas desconhecidas, ou seja, por esses caminhos, o Eterno os guiará. Transformarei, preste atenção. Hoje em dia, como é chamada a Torá, o Antigo Testamento? Eles chamam de Antigo Testamento de lei de vazia, sem valor, não é isso? Que não existe mais, que já passou. Que não estamos na graça, que agora é algo superior, não é isso? Transformarei trevas em luz. Ou seja, para o povo, infelizmente hoje a Torá é trevas. Quando você diz que vai guardar Shabat, o que é que o pessoal diz? Que você é doido. Quando você diz que não vai comer os alimentos impuros, o pessoal diz que você está ficando louco. Isso é trevas, é você voltar a algo falho, vil. Então, o Eterno diz: transformarei trevas em luz diante deles e endireitarei os caminhos tortuosos. Endireitar os caminhos tortuosos é quando você começar a buscar e trilhar o caminho da verdade. O caminho da instrução do Eterno.
Continuando, já pulei aqui pro versículo 20, viu? Preste atenção aí. Tava no 16, pulei pro 20. Você enxerga bastante, mas não presta atenção. Abre os ouvidos, mas não escuta. Então, Asnin velo yashma. Ishma. Você tem ouvidos, mas não ouve. Ter ouvidos, mas não ouvir. Imagine, meus irmãos. Que problema, né? Existem pessoas que são assim até hoje, né? Você está mostrando aqui, não tem como você negar. E os textos que eu vou trazer mais à frente, eu estou lendo mais rápido as traduções, até porque meu hebraico está muito fraco ainda. Peço até perdão aos irmãos, é questão de tempo mesmo. Não tenho tanto tempo para me aprofundar ainda tanto no idioma. Mas os textos que a gente vai ver mais à frente, você vai ver que é uma coisa linkada à outra. Não tem como negar que está se falando sobre as escrituras. Veja bem, viu? Vamos lá. Cadê o mouse? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Adonai Hafetz le Ma'am Sadiko Yagdil Torah ve Yadir. Adonai estava contente pela retidão demonstrada por você. Por que o povo era reto? Qual era a retidão demonstrada pelo povo? Era a retidão demonstrada através da Torá, meus irmãos. Para tornar a Torá grande e gloriosa. Isso é você dar crédito ao Eterno. Você tornar a sua palavra, a palavra Torá, quer dizer ensino, instrução, que erroneamente, propositalmente foi colocada como lei. Se você abrir sua escritura aí nas traduções mais conhecidas, esse texto aí de Yeshayahu, capítulo 42, versículo 20, não vai aparecer a palavra instrução. Geralmente está colocado como a palavra lei. Tá como aí, irmão? Ah, é porque essa é a judaica, né? Isso. Mas deixa eu só abrir aqui rapidinho. Vou ver se eu consigo abrir aqui. Ah, não. Se eu abrir vai sair aqui da tela. Mas enfim. Na maioria das traduções está como lei. Não está como Torá. Então o Eterno está elogiando o povo que eles eram retos porque eles estavam tornando a Torá gloriosa. É porque o povo estava exaltando as palavras dele. Quando você exalta as palavras do Eterno, você está exaltando quem? O próprio Eterno. Versículo 22. Mas este é um povo saqueado e roubado, todo encolhido em buracos e sequestrado em prisões. Eles estão lá para serem saqueados, sem ninguém para os salvar. Servem de despojo e ninguém diz, leve-nos de volta. Então, por que o Eterno está falando tão duramente com esse povo aí? Lembre-se, o profeta Yeshayahu, ele acompanhou, né, a destruição ali, basicamente, do Reino do Norte. Ele viveu nesse período aí. E os assírios, né, chegaram até a porta de Jerusalém e quase destruía todo mundo também, levando eles. Mas milagrosamente aí o Eterno matou o exército, né, dos assírios. E por isso o povo de Judá não foi levado também, né, as duas tribos. Porque eles se buscaram a face do Eterno, né, e aplacaram literalmente a sua ira. Porém, as 10 tribos do norte, aconteceu isso aí com eles. Eles foram saqueados, sequestrados, colocaram em prisões e não havia ninguém para os salvar. Por quê? O reino do norte, meus irmãos, eles foram rebeldes demais diante do Eterno. Eles não tinha um rei que subisse que fosse fiel ao Eterno. E Judá não, eles oscilavam. Existiam reis que eram tementes ao Eterno e reis ímpios. Depois subia um rei justo que quebrava os altares dos ídolos, destruía tudo e estabelecia novamente o culto ao Eterno. Depois de uns 2, 3 reis bons, vinha surgir um ímpio, depois outro ímpio, depois um bom. Já no Reino do Norte, o desmanteiro foi grande. Foi de mal a pior. Por isso que o Eterno disse, olha, eu tô irado, eu vou bradar, vou gritar. Quando eu gritar também vou destruir tudo. E foi assim que aconteceu e até hoje essas 10 tribos estão espalhadas entre as nações, mas
Eles estão ouvindo, né? Voltando a ouvir. Seus ouvidos agora, em vez de ele não prestarem atenção, né? Mas não escutam. Mas agora essas 10 tribos estão escutando novamente. Eles são aqueles ossos secos lá de Ezequiel 37. Que estavam mortos, secos ali, um vale de ossos secos, que ninguém sabia mais quem era quem. Mas que o Eterno, do nada, começou a levantar esses ossos, juntar estudinho, se tornou um exército, e daqui a pouco veio carne sobre eles, e daqui a pouco veio o Uruas do Eterno sobre eles, e eles voltaram a ter vida. Porém, nesse tempo, o Eterno diz, ó, ninguém diz, cadê esse? Aqui, tá, lá em cima, pronto. Ninguém diz, deixa eu ver aqui, pronto, leve-nos de volta. Na realidade, meus irmãos, existiam pessoas que diziam, porém, o povo não dava ouvidos, não escutavam. Perdão aí pelo mouse, meus irmãos, eu tô sem o mouse aqui, realmente tá horrível. Mas eu vou tentar, não vou desistir. Vou apagar aqui, pronto. Vamos lá, Yeshayahu agora, capítulo 42, versículo 23, diz: quem de vocês ouvirá? Quem escutará e dará atenção nos dias vindouros? Tá lá, tá parecido com o texto que vai ter mais à frente de Yeshayahu 53, se eu não me engano. Hein? Quem deu ouvido à nossa pregação, né? Quem de vocês ouvirá? Quem escutará e dará atenção quando? Quando? Nos dias vindouros. O Eterno já está lançando isso aí para frente, para saber de onde esse povo estava, para onde esse povo iria ser levado, se alguém deles iria dar ouvidos. É isso que eu estava explicando agorinha. Que hoje, graças ao Eterno, Baruch Hashem por isso, a gente está dando ouvidos a essas palavras. Não estamos deixando mais a esmo. Estamos dando valor às profecias, né? No versículo 24 diz: quem entregou Jacó para ser despojado e Israel aos saqueadores? Não foi Adonai contra quem temos pecado? Em cujos caminhos eles recusam andar? Olha aqui, ó, de novo. Ó. É isso que eu tinha falado para vocês. Que... Deixa eu botar um apontador, é melhor do que eu botar esse coisa aqui, ó. Em cujos caminhos eles se recusam a andar. Os caminhos do Eterno é o quê? Desobedecendo a sua Torá. E aí, meu irmão? É claro como a luz do dia, não é isso? Os caminhos do Eterno, que o povo vem desprezando, que o Eterno disse, olha, eu vou pegar vocês pela mão e vou lhe ensinar os caminhos justos, o caminho de retidão, que vocês dizem que é trevas, mas eu vou mostrar que é luz. Que caminho é esse? O caminho da Torá. As pessoas estavam desobedecendo a Torá, a lei do Eterno, conhecida como lei pejorativamente. Mas na realidade essa palavra quer dizer instrução. A instrução do Eterno. E pior, meus irmãos, vou lhe dizer uma coisa que é pior 1000 vezes. Deixa eu só ver aqui enquanto tá o tempo aqui pra gente poder... Já tá? Já falei demais. Eita, acontece. O pior... Quando você... A gente vai ver isso agora. Já a gente vai ver. 2 minutinhos. Vou só dar uma parada aqui para vocês. Quando chegar na hora, vocês entenderem. A gente vai observar que Yeshua, ele é comparado com a Torá. Como se o próprio Yeshua estivesse no princípio. Porque ele viveu a Torá de uma forma tão perfeita, tão exímia, que ele se coloca em todas essas situações. Ele sabe cada um das instruções do Eterno. Ele vive aquilo como se a luz do Eterno habitou nele, literalmente, de uma forma que todos viram a grandeza do Eterno. Porque o Eterno é a sua palavra. Porque senão, imagine se a gente é o Eterno. Não pode ser, não é isso? A gente é o Eterno? Não. Porém, Yeshua disse, assim como eu sou um com o Pai, vocês podem ser um com Ele também. Como? Obedecendo a sua instrução, de uma forma em que, quando acontecer qualquer situação na nossa vida, nós, através do conhecimento que a gente tem das Escrituras, a gente tome a mesma atitude que o Eterno tomaria naquela ocasião. Yeshua, ele viveu isso de uma forma tão intensa, que era como se o próprio Eterno estivesse diante do povo. Por isso que eles falavam daquela forma. Não é que eles estivessem adorando a Yeshua,
nem idolatrando Yeshua. Não é isso que a gente faz hoje. Mas ele viveu a Torá de uma forma tão intensa que quando você via a sua prática, era equivalente a ver o Eterno praticando a Torá na frente do povo. Era o padrão do Eterno sendo executado, né? Então, no versículo 25 diz: por isso derramou sobre eles a ira ardente, bem como a fúria da batalha, que os envolveu em chamas, mas nem assim aprenderam. Ela os consumiu, contudo eles não levaram em consideração. É bem basicamente o que a gente leu no último Shabat, lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, onde as pessoas viam as pragas, mas continuavam obstinados em seu pecado. É o mesmo texto do profeta Yeshayahu do livro de Apocalipse, capítulo 16. Não tem nada o que tirar nem botar. Porque as pessoas viram o erro, e o texto fala sobre chamas também, né? Envolveu em chamas, mas nem assim aprenderam. Ela os consumiu, contudo não levaram em consideração. O livro de Apocalipse, de Revelação, ainda é mais grave, né? Eles blasfemaram o nome do Eterno. Aí, uma ilustração de Yeshua andando, e ele carregando o que aí, meu irmão? Os rolos da Torá. Era como se ele vivesse de uma forma tão forte que ele carregasse consigo, no seu dia a dia, no seu cotidiano, a Torá na sua forma de viver. Ele era a Torá feita em carne. É isso que o livro de Yohanan ele fala. Ele sintetizou o que ele viu Yeshua fazendo, vivendo, andando com ele. E como era uma forma de aprendizado do povo de Israel, e até hoje é você pegar aquele... Existe, por exemplo, o Targum, né? O Targum ele traz comentários sobre a Torá. Alguns Targumim, né? Existem... Esses Targums trazem algumas coisas que são colocadas a mais ali na história, que é para dar uma compreensão maior. E o povo, os sábios do povo de Israel, além do Targum, eles têm também o Midrash. Eles têm várias formas de interpretação do texto para que você fixe mais seu aprendizado. E Yeshua falava muito em Meshalim, parábolas. Então, essas parábolas, literalmente, eles ajudam a gente a ter a compreensão do que a pessoa estava vendo. Então, eu consigo enxergar aqui nesse texto de Yohanan, João, capítulo 1, versículo 1 em diante, justamente Yohanan querendo trazer um pouco disso para a compreensão do povo. Porque veja o que ele diz, ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. Então, tudo que o meu amigo, meu irmão que está aqui comigo, Inaldo, diz, é ele, não é isso? A não ser que o meu irmão minta. Porque se você mentiu, não é você que está falando. Você está falando algo que não é real. Porém, o Eterno mente? Não. Então, por isso que ele diz, tudo que eu falei, eu cumprirei. Por isso que o Eterno, ele exige do seu povo o quê? A mesma coisa. Não mintam no meio dos vossos irmãos. Não falem mal do seu próximo. Você vê o Eterno falando mal, fazendo fuxico de alguém? Não. Quando ele tinha alguma coisa contra alguém, ele mandava um profeta até a pessoa falar. Quando não falava através de sonhos, quando não falava através de uma jumenta, o Eterno não ficava trocando, falando mal dos outros pelas costas. Ele vai até a pessoa e fala. Do mesmo jeito, ele não quer que ninguém minta. E a palavra do Eterno é o que ele é. Então, tudo que ele disse é ele. Então, tem alguma coisa que Yohanan está falando aqui que é fora da Torá? Não. No princípio, era a palavra. Ou seja, existia uma palavra. E a palavra estava com Elohim. E a palavra era Elohim. Então, Yohanan está dizendo que essa palavra que foi pronunciada pelo Eterno é o próprio Eterno. E qualquer, meu irmão, ser humano que agir exatamente conforme a palavra, só teve um, vou logo adiantando, foi Yeshua, ele vai ser um com o Eterno. Porque ele está vivendo aquilo.
É como se ele vivesse aquilo. Você já viu alguém contando uma história e você tá ali já pegando no sono e você já vai fechando o olho assim. Já aconteceu comigo uma vez. Daqui a pouco eu tava sonhando com aquilo que tava falando. Por quê? Você tá vivendo aquilo ali. É como você vê um bom filme ou ler um bom livro. Quando eu vejo, eu me sinto muito assim quando eu tô estudando justamente as porções que estão falando sobre Yosef. Pra mim é como se eu estivesse dentro do buraco com ele. Eu fico impressionado com aquilo ali. Quando eu começo a ler a história de Yosef, toda vez eu me emociono, eu choro. Porque essa história me faz pensar o quão grande alguém pode ser. Que história maravilhosa de redenção de alguém. Até tô falando agora, já tô ficando emocionado de novo. Que realmente é algo que mexe com a pessoa. Só que com Yeshua, ele era assim em todas as instruções do Eterno. Sem nenhuma exceção. Ele estava com Elohim no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele. Por meio de quê? Da palavra. Só que Yohanan está dizendo que essa palavra é o próprio Yeshua. Ele viveu de uma forma tão intrínseca, ele estava naquela forma ali tão conectada com o Eterno, que ele está fazendo um midrash, está fazendo como é que eu posso dizer? Um paralelo com Yeshua. E sem ele, nada do que foi feito veio a existir. E realmente não. Nele estava a vida. E a vida era a luz da humanidade. Agora veja que coisa linda, meu irmão. O tema do nosso estudo é justamente isso. A palavra que gerou vida. A palavra que gerou vida. Então, meus irmãos, como eu venho dizendo, né? Os Yehudim, existem várias formas várias formas que eles utilizam para fazer com que o povo aprenda as instruções do Eterno e fixe isso na mente. Tem situações que o povo de Israel, eles fazem o povo cantar os salmos todos. Os salmos são músicas, né? Eles fazem cantar porque a pessoa aprende cantando uma música. Literalmente, vários textos da Torá também são colocados em forma de cântico para que as crianças aprendam cantando a Torá. Então foi assim que Yohanan viu a caminhada do seu mestre. Ou seja, Yeshua tinha uma intimidade tão grande com os ensinamentos do Eterno que ele já não vivia a sua própria vida, e sim a vida que o Eterno escolheu para todo o ser humano. Olha o que Yeshua diz, meu irmão, em Mateus 26, versículo 39. Abra a sua escritura. Ele diz o seguinte, ó: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres. Ou seja, ele abandonou a sua vontade para que fosse feita a vontade do Eterno. E no livro de Yohanan, esse mesmo livro, no capítulo 17, versículo 20, diz: não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. E no versículo 21 diz: para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Yeshua está se colocando como se ele fosse a Torá. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por quê? O povo de Israel sabe que o caminho, a verdade e a vida é o quê? A Torá. Yeshua está se colocando como se ele fosse a Torá que viveu, que andou no meio dos homens. De onde Yohanan tirou isso? A gente vai ver mais adiante. Tem uma profecia sobre isso. É uma coisa impressionante. Versículo 5. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a suprimiram. É o que a gente viu desde o princípio, Bereshit. Que a luz, ela expulsa as trevas para longe. Ela joga para longe. Agora, você precisa manter a luz acesa. Como? Praticando as instruções do Eterno. No versículo 6 diz: houve um homem enviado por Elohim chamado Yohanan, ou seja, Yohanan Hamatbil, João Batista, né, conhecido. Versículo 7.
Ele veio para ser testemunha, para testificar acerca da luz, para que, por meio dele, todos pudessem depositar confiança em Elohim e serem fiéis. Observe que agora, veja bem, para testificar acerca da luz. Agora Yeshua deixou de ser a palavra. Ele agora virou luz. E qual é o sinônimo que a gente acabou de ver do profeta Yeshayahu chamando a Torá? De luz para as nações. Como é que ele chamou o povo de Israel? Luz para as nações, por quê? Porque eles ensinariam a Torá ao povo. Então, ele veio para ser testemunha, para testificar acerca da Haor, da luz. Então, a partir disso, a gente começa a encaixar as peças desse quebra-cabeça. E tem muita gente que tem dúvida, que não sabe distinguir uma coisa da outra. E Yohanan, meus irmãos, vou trazer até aqui para minha câmera, para vocês entenderem. Opa, rapaz, eu tô ruim, viu? Aqui. Preste atenção. Aqui atrás está o meu quarto, certo? Tem uma janela bem grande aqui. Olha como tá claro aqui, viu? E o céu tá todo azul, tá a coisa mais linda. Mas essa câmera não sei o que é, que eu já tentei mexer em tudo aqui, porque ia ficar bem bonito. O céuzão azul aí atrás para vocês estudarem comigo. Eu boto uma cortina aqui, blackout, porque senão eu não consigo dormir. Quando minha esposa tá boazinha comigo e eu tô precisando acordar, o que é que ela faz? Ela abre bem devagarzinho a cortina, aí vai entrando naquela luzinha devagarzinho, aí ela vai tocando no meu pé de meu filho. Bom dia, meu filho. Acorde. Tá na hora já, viu? A papa já tá preparada, vai comer, vá. Então, aquela luz matinal, você vai abrindo só uma frestinha. Então, eu tô me acordando ali, eu não vou tomar um susto, né? Bota, se quiser ainda ser mais romântico, né, um negócio melhor, bota uma musiquinha mais suave no fundo, assim, musical. Abre a luz devagarzinho, vai pegando ali no pé da pessoa, tocando devagarzinho ou na mão, né? Vai chamando, meu amor, dá um cheirinho no cangote. A pessoa já se acorda animado. Tem um café da manhã pronto, vai trabalhar tranquilo. Agora, quando você faz raiva à sua mulher, tá atrasado, né? Tá atrasando ela também. Já tá o solzão assim, você tá lá dormindo, de repente a mulher se levanta, bota um rock bem pesado, abre a janela de uma vez só, vrá, bora, rapaz, levante, seu cabra, vai fazer seu café. Então você acordou com a luz muito forte, você toma aquele susto. Capaz de você nem gostar de se acordar. Capaz de você querer voltar para dormir. Pode ter um problema cardíaco, né? Também. Dormir de vez, né? Do susto. Então, Yohanan foi aquele que foi enviado à frente. Como essa luz que acorda de manhãzinha, assim, que você abre bem devagarzinho, aquela musiquinha. Apesar que ele tem uma mensagem bem dura também, né? Mas ele foi lá, adiante de Yeshua, para poder começar a mostrar essa luz. Então, basicamente, Yohanan foi a janela que deu o primeiro despertar para aquela geração que estava cega, literalmente cega, por causa da religiosidade. Então, para a gente continuar, olha o que ele diz. Ele próprio não era luz, ou seja, aqui a gente está falando já, não está falando mais que a palavra, né? Agora já é a luz. Já mudou para esse midrash aí, né? Essa historinha para a luz, né? Não, ele veio para dar o testemunho a respeito da luz. Ou seja, ele não era luz, mas ele veio dar respeito da luz. De quem era a luz? Yeshua. O portador dessa luz. Esta era a luz verdadeira, que ilumina todos os homens que entram no mundo. Quem é que vai entrar no mundo vindouro? Quem anda na reta justiça do Eterno. É isso, não são as palavras minhas, mas do próprio Yeshua. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Torá, a palavra do Eterno, e as colocam em prática. Versículo 10. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, entretanto o mundo não o conheceu. O mundo conhece a Torá hoje, a instrução do Eterno?
continua a mesma coisa, meu irmão. Como diz o Moré Felipe, o ser humano é o mesmo. Até hoje o ser humano não conhece a Yeshua, basicamente também não conhece a Torá. E aquele que diz que serve a Yeshua e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Está lá no livro de 1 Yohanan, 1 João, capítulo 1, versículo 6 em diante. Não, capítulo 2, perdão. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Então o mundo não conhece a instrução do Eterno, por consequência também não conhece a Yeshua. Muitos virão naquele dia dizendo, Senhor, Senhor, fizemos isso, seu nome, fizemos aquilo. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, transgressão à Torá. No versículo 11 diz, ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Aí muita gente diz, olha, ele veio para o povo judeu, mas o povo judeu não recebeu não. Agora é o povo, outro povo que está na vez, né? Não. Não. Do mesmo jeito que ele veio para o povo e o povo não recebeu, aqui está dizendo que ele veio para o mundo e o mundo não conheceu também, não recebeu. E a gente faz parte de quê? De outro planeta? De outro mundo? Não, a gente faz parte desse mundo. Então, se você está dizendo que o povo Yehudim não recebeu, você também não o conheceu. Porque aqui você está fazendo parte do mundo. Do mesmo jeito, meus irmãos, olha, vou perguntar a vocês aqui. Está tendo agora, infelizmente, esse conflito lá no Oriente Médio com o povo de Israel, o nosso povo. Vamos orar pelo povo de Israel. É o que a Escritura manda e a gente tem que estar amando o nosso povo, orando, intercedendo para que o Eterno nos ajude, tenha misericórdia, porque se aconteceu mal com eles também, provavelmente chegará até nós. Porém, a nação que a gente vive hoje tem uns representantes que estão de que lado? Está no lado de Israel ou do lado dos terroristas? Está do lado dos vagabundos. Infelizmente, o pessoal daqui, os dirigentes dessa nação, escolheram um lado e o lado dos terroristas. Não estou falando de governo A nem B. Qualquer governo para mim, estou fora. Mas eu estou falando de alguma posição que está sendo tomada agora. O pessoal está tomando o lado de escolher, justamente, ser contra o povo de Israel. Aí eu pergunto a vocês. Todo brasileiro é contra o povo de Israel? Mas segundo as nações, segundo o mundo, o Brasil está do lado dos terroristas. Por quê? Porque os dirigentes daqui escolheram. Então, quando o texto está dizendo aqui que Yeshua veio para os seus e os seus os rejeitaram, é justamente, meus irmãos, que aquele clero religioso, aquele grupo que deveria reconhecer nele, né, os responsáveis pelo povo, por ensinar o povo, reconhecer nele a figura do escolhido do Eterno para levar o seu povo à plenitude da Torá, esse povo rejeitou o Mestre. Ele veio para a liderança, mas a liderança literalmente, ele veio para liderar o povo, mas eles rejeitaram, né? Então ele veio para o seu povo, mas o povo rejeitou. Mas apesar que milhares de pessoas do povo Yehudim estavam com ele. Milhares de discípulos. No entanto, a todos que o receberam, aí, quantos receberam ele? Aos que depositaram a confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Elohim. O que é que a Torá diz? Que quando a gente obedece a Torá, nós nos tornamos filhos do Eterno. É a mesma característica de Yeshua, é a mesma característica da Torá. É o que Yohanan está fazendo um paralelo, porque a gente vai ver já já. Calma, vocês estão muito apressados, viu? Não por causa da linhagem, impulso físico, nem por vontade humana. Olha, não é por causa do sangue. Não é por causa do sangue. Não é por causa de nenhum vigor. Não é por causa da sua força. Não é por causa da sua vontade, do seu querer, mas pela vontade de Elohim. Ou seja, é pela vontade do Eterno. Como é que o Eterno demonstra a sua vontade? Através da sua instrução. Quando você obedece à instrução do Eterno, você está obedecendo o próprio Eterno. No versículo 14, por fim, eu quero chegar nesse ponto para a gente ler um profeta que fala sobre isso, que foi
colocado como um profeta apócrifo. Já ouviu falar profeta Baruque mesmo? Baruque? Já? Interessante o livro dele, viu? Livro de Yohanan, capítulo 1, versículo 14, diz: a palavra se tornou carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Então, a palavra, preste atenção, o que era a palavra no tempo de Yohanan? Eram as cartas de Paulo, era o livro de Apocalipse, era o livro de Atos. Não, porque nada disso existia. Era a Torá e os profetas. Então, a Torá se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Aí no livro de Baruque, capítulo 3, versículo 9, diz: povo de Israel, escuta os mandamentos que dão vida. Já começa assim. Presta atenção para conheceres a inteligência. O que é isto, Israel? Por que é que estás a viver na terra dos teus inimigos? Por que é que estás a envelhecer num país estrangeiro? Qual foi? Por que vocês estão aí? Vocês eram para escutar, né? Chamar os mandamentos que dão vida. Mas vocês não fizeram. Por que vocês estão na terra dos seus inimigos? Por que vocês estão num país estrangeiro? Aí ele diz, né? Contaminaste com cadáveres e fostes contado com os que descem para o mundo dos mortos. Abandonaste a fonte de sabedoria. O que é a fonte de sabedoria? Mas se tivesse seguido o caminho de Elohim, olha aí que a gente estava falando no início, caminho, né? Que o Eterno, pegarei pela tua mão e te levarei pelo bom caminho, né? Viverias em paz para sempre. Aprende onde se encontra a inteligência e o bom senso. Onde está a capacidade de tudo conhecer. Uma vida longa, cheia de sucesso. Onde estão luz, olha aqui, ó, luz, vida e paz. Ele descobriu um caminho que leva ao conhecimento. Deu a Jacó, seu servo, a quem ele ama. Depois o conhecimento apareceu na terra e ficou a viver com os seres humanos. O conhecimento é o livro dos mandamentos de Elohim, a Torá que existe para sempre. Todos os que o possuem viverão. E aí, meu irmão? Mas os que a abandonam morrerão. Volta a Jacó, agarra-o, caminham no esplendor da sua luz. Então esse foi o nosso estudo, meus irmãos. Espero que vocês tenham aprendido aí alguma coisa hoje. E sabendo que a luz que reverberou e reverbera até hoje é a luz que é oriunda do Eterno, que é a palavra que ele gerou através da sua boca. A palavra esta que teve um protagonista principal que assumiu esse papel de viver essa palavra e transmitiu a sua luz que ecoa para a eternidade. Que nós possamos ser seus discípulos, também andando como ele andou, em retidão e em justiça. Shalom, shalom, meus irmãos. Até a próxima. E eu vou ver se eu vou reeditar os estudos ou vou só realmente completar os que estão faltando. Viu? Dependendo do tempo aqui da semana, das semanas aí, a gente vai melhorando alguma coisa. Shalom, meus irmãos. Até logo mais, né? A gente vai fazer aí a última porção, Vezot e Abrahá, juntos aí pra gente estudar a formatura, né? Dos irmãos aí, de mais um ano de estudo da Torá. Até a próxima, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês.